Fala pessoal, Isaac aqui. Para quem olha pela primeira vez esse brutamonte em armadura de aço negro, é fácil cair na armadilha de pensar que ele não passa de mais um vilão genérico, o clássico chefão final de armadura pesada. Mas acredite, essa visão não poderia estar mais longe da verdade. Sauron, aliás, nem se chama Sauron. Esse é apenas o nome que ficou mais conhecido, mas o que poucos sabem é que ele era um metamorfo, um ser capaz de assumir diferentes formas. Ao longo das eras, Sauron viveu vidas inteiras, sob diferentes aparências. Neste vídeo, veremos as 6 formas de Sauron, de espírito original a Senhor do Escuro. 1. Mairon, o Admirável. Este é o verdadeiro nome de Sauron, quando este ainda era um espírito original da luz, servo do Vala-Auli. Se Gandalf era o mais sábio entre os Maiar, Mairon era o mais talentoso. E por isso, seu nome significa o Admirável. A principal característica de Mairon era, ao mesmo tempo, uma virtude e um defeito: o perfeccionismo. Porque Mairon tinha uma obsessão quase sagrada pela ordem e pela harmonia. E para ele, o caos e a desordem era uma falha que precisava ser corrigida a qualquer preço. Se isso, por um lado, era bom, pois suas obras eram impecáveis, por outro, foi o principal motivo de sua queda. Isso porque ele não conseguia aceitar que elfos, homens e outros seres pudessem viver com vontades livres e conflitantes umas com as outras. Para ele, isso tornava o mundo quebrado e caótico. Foi essa sede de ordem absoluta que o levou a se unir a Melkor, o Vala rebelde que mais tarde seria conhecido como Morgoth. Melkor prometeu a Mairon o que ele mais desejava: um mundo onde todos pensariam, agiriam e falariam da mesma forma. Uma harmonia absoluta, mesmo que imposta pelo medo e pela dominação. 2. Gortal, o Cruel. Durante a Primeira Era, Mairon assumiu a sua primeira forma sombria, Gortal. É assim que ele é chamado em o Silmarillion. Gortal é um termo élfico que pode ser traduzido como temor abominável ou terror cruel. Esse foi o nome que os elfos usaram para definir aquilo que eles não conseguiam descrever com palavras comuns: um ser de medo absoluto. E ele era de fato muito cruel. Nessa forma, Gortal mostrou ao mundo uma crueldade fria e calculista. E em um dos episódios mais sombrios da Primeira Era, ele capturou o irmão de Galadriel, chamado Finrod, junto com Beren e seus companheiros. Gortal percebeu que Finrod era diferente dos outros prisioneiros. Ele notou que havia algo especial nele, uma aura de nobreza, mas ele não tinha certeza de quem ele era. Foi então que ele decidiu testar a lealdade dos prisioneiros da forma mais sádica possível. Ele enviou um lobisomem até a cela e ordenou que o monstro devorasse um elfo por dia na frente dos demais. Gortal deixou Finrod e Beren por último, para que eles assistissem juntos ao terror, e quem sabe Beren revelasse assim a verdadeira identidade de seu melhor amigo. A frieza e a inteligência cruel de Gortal começaram a ofuscar até mesmo os Balrogs. Assim, Morgoth elevou Gortal a segundo em comando, deixando o chefe dos Balrogs, Gothmog, com uma função mais militar, enquanto Gortal assumia uma posição de comando através da imposição do medo e do engano. Vejam o que Tolkien diz sobre essa forma de Sauron no Silmarillion, aspas. Mas Melkor não estava sozinho, pois dos Maiar, muitos foram atraídos por seu esplendor em seus dias de majestade, e permaneceram fiéis a ele em seu mergulho nas trevas. Entre seus servos que possuem nomes, o maior era Sauron, o espírito que os Eldar chamavam de Gortal, o Cruel. 3. Zigur, o Feiticeiro. Essa é uma das formas menos conhecidas de Sauron, mas talvez uma das mais perturbadoras. Os homens de Númenor o chamavam de Zigur, em Adunaico, a língua deles.
um termo que significa feiticeiro ou sacerdote. Essa forma é interessante porque ela revela muito sobre Sauron, ou melhor, sobre a fidelidade de Sauron a seu mestre Morgoth. E eu digo que é interessante porque é inesperado que um ser enganador como Sauron se mantivesse fiel a quem quer que seja. Mas, dando um passo atrás, por que o povo de Númenor chamaria Sauron de sacerdote? Bem, porque Sauron praticamente fundou uma religião dedicada a seu mestre. Sauron influenciou o rei, seduziu os Númenóreanos com promessas de imortalidade e, por fim, os levou a abandonar a fé no Criador, em Eru-Ilúvatar. Toda essa situação fica pior porque Númenor era o único lugar do mundo onde os homens ainda podiam orar diretamente a Ilúvatar, no topo da montanha sagrada chamada Meneltarma. Mas Sauron destruiu essa tradição. No lugar disso, os fez construir um templo gigantesco no coração de Armenelos, a capital de Númenor. E ali, sacrifícios humanos seriam realizados em nome de seu mestre. As vítimas eram justamente os fiéis, aqueles que ainda tentavam manter a tradição dos Valar e a esperança em Ilúvatar. Aspas novamente para o Silmarillion. O rei cedeu a Sauron e derrubou a Árvore Branca, dando então as costas totalmente à aliança de seus antepassados. Já Sauron fez com que fosse construído no topo da colina, no meio da cidade dos Númenóreanos, Armenelos, a Dourada, um templo enorme. Naquele templo, com derramamento de sangue, tormentos e crueldade imensa, os homens faziam sacrifícios a Melkor. E o mais frequente era que escolhessem suas vítimas entre os fiéis. Então Sauron realmente se tornou tipo um sacerdote, só que do capeta. 4. Anatar, o Senhor dos Presentes. Após a derrota de Morgoth, ao fim da Primeira Era, Sauron desapareceu por um tempo, apenas para retornar com uma nova identidade, Anatar. Ele se fez parecer um aliado prestativo que somente queria ajudar. E essa forma de Sauron é provavelmente o ser mais belo a pisar na Terra-média. Sua beleza era tamanha que causou desconfiança entre os elfos mais sábios. Pensa nisso, você ser tão bonito ao ponto que as pessoas pensam que existe algo errado com você. Aspas para o Silmarillion. Pois Gil-galad e Elrond duvidaram dele e de sua bela aparência. E embora não soubessem quem ele era na realidade, não admitiam sua entrada naquele território. Em outras partes, entretanto, os elfos o recebiam com prazer, e poucos deles davam ouvidos aos mensageiros de Lindon, que lhes recomendavam cautela. Ao surgir entre os elfos de Eregion, Anatar se apresentou como um emissário dos Valar. Ele dizia ter vindo para compartilhar conhecimentos sobre a forja, o segredo das grandes criações, e que isso poderia fortalecer os povos livres na luta contra o mal. Além disso, ele trouxe presentes, muitos presentes. Daí o título Senhor dos Presentes. Sob sua orientação, os ferreiros de Eregion, liderados por Celebrimbor, criaram os Anéis de Poder, os mesmos que vemos no começo da trilogia de Senhor dos Anéis, em que 9 foram dados aos homens, 7 aos anões e os elfos ficaram com 3. Mas havia um segredo, pois em sigilo, Sauron forjava o Um Anel, também chamado por Tolkien de Anel Regente, um artefato que comandaria todos os outros anéis criados. O Senhor dos Presentes era, na verdade, o mestre do engano. Anatar é a forma mais perigosa de todas, porque é mais eficaz seduzir do que impor o medo. Essa forma é tão nociva que o próprio Deus decidiu tomá-la de Sauron. Após a queda de Númenor, o Criador destruiu o corpo de Sauron pela primeira vez e retirou seu dom em se transformar em criaturas belas. A partir daquele dia, Sauron nunca mais seria visto como algo puro ou atraente. Seu espírito corrompido só poderia se manifestar em formas horrendas,
compatíveis com a imundície de sua alma. 5. O necromante de Dol Guldur. Depois de ser golpeado por Ilúvatar, Sauron tentou reconstruir seu corpo físico, mas ele não teve tempo suficiente. Enquanto ele ainda estava enfraquecido e com seu corpo incompleto, Elendil e Gil-galad lançaram um ataque direto contra Mordor, no cerco que ficou conhecido como a Guerra da Última Aliança. E é justamente por isso que eles conseguem derrotá-lo, porque Sauron havia acabado de ser golpeado pelo próprio deus do universo Tolkien, e ainda tentava se recompor quando foi surpreendido pela Última Aliança. E quem nos diz isso com todas as letras é o próprio Tolkien, na carta número 211 do Legendário. Aspas. Sauron, é claro, foi confundido pelo desastre e diminuído. Ele precisava de tempo para sua própria reabilitação corpórea e para adquirir controle sobre seus antigos subordinados. Ele foi atacado por Gil-galad e Elendil antes que sua nova dominação estivesse completamente estabelecida. É por isso que, no início do primeiro filme, Sauron é derrotado. Isso explica por que um homem e um elfo conseguiram derrotar um anjo caído. Aliás, para quem não sabe, nos livros a derrota de Sauron acontece de modo diferente, porque nos filmes ele leva a mãozona lá na direção de Isildur e ele corta o dedo dele, aparentemente num golpe de sorte. Já nos livros, Elendil e Gil-galad o enfrentam até a morte, e Isildur somente corta o dedo de Sauron após ele já ter sido derrotado. E o detalhe é que, mesmo enfraquecido, Sauron ainda levou Elendil e Gil-galad para a vala junto com ele. Então, nos livros, o equilíbrio de poder faz um pouco mais de sentido. Mas voltemos. Sauron agora havia perdido pela segunda vez seu corpo físico. No entanto, desta vez foi pior, porque ele ainda perdeu a posse de um anel, onde ele havia depositado grande parte de seu poder. Sendo assim, privado do anel, privado de uma forma física poderosa e privado da capacidade de se disfarçar e enganar, afinal Ilúvatar havia retirado esse dom dele, Sauron foi obrigado a mudar radicalmente de estratégia. Ele passou a usar seu domínio sobre o mundo espiritual para conjurar os mortos para lutar por ele. Foi assim que ele ficou conhecido como o Necromante de Dol Guldur. Exemplos desse poder aparecem nas criaturas tumulares, espíritos corrompidos que ele conjurou para aterrorizar os povos livres. Como exatamente ele controlava esses espíritos, eu explico em outro vídeo que vai sair ainda essa semana, para a gente se limitar ao tema do vídeo aqui. 6. Sauron, o Senhor do Escuro. E por fim, chegamos ao nome que o eternizou. Esse nome não foi escolhido por ele mesmo, mas atribuído a ele pelos Eldar, os Elfos da Luz. Sauron, em élfico, significa o Abominável, um nome dado a ele em forma de deboche pelos Elfos, em oposição direta ao seu nome original. Pois se antes ele era Mairon, o Admirável, agora ele era Sauron, o Abominável. Mas existe um detalhe que talvez nem todos saibam, que é o seguinte: Sauron já foi um espião nas Terras Imortais, jogando dos dois lados. Ele servia a Morgoth em segredo, enquanto mantinha as aparências sob o olhar dos Valar e em especial de Auli. Mas quando Morgoth finalmente estabeleceu suas fortalezas na Terra-média, o Túmulo e Angband, Sauron decidiu que finalmente era hora de se revelar, e decidiu partir definitivamente das Terras Imortais e se juntar ao seu mestre na Terra-média. E nesse momento, assim como Melkor se tornou Morgoth, Mairon se tornou Sauron. Para finalizar, algumas breves menções honrosas aqui. Sauron se transformou tanto em lobisomem, para enfrentar Huan, quanto em vampiro, para assombrar Tarnufuin. No entanto, foram situações muito breves, em que Tolkien nem chega a dar nome a essas transformações. Sauron não viveu sob essas formas, apenas as utilizou brevemente,
e é por isso que elas não estão listadas neste vídeo. Em relação ao Olho de Sauron, apenas nos filmes essa é uma de suas formas. Nos livros, o olho é uma espécie de feitiço, um instrumento de vigilância, e não o Sauron em si, que possuía sim um corpo físico. Eu vou deixar um vídeo que entra em detalhes sobre o Olho de Sauron nos vídeos recomendados ao final. Um salve aos Magos de Fogo, Maik Cantuário, Felipe Mariano e Orobros Linux. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos, tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.